E olha mais essa aqui, minha gente, um alerta da polícia para você que é pai e mãe de crianças e adolescentes. É muito importante ficarmos atentos para o uso do celular e ter conhecimento, gente, das conversas que seu filho e filha está tendo nas redes sociais. Outro alerta importante é sempre conversar com seus filhos sobre possíveis abusos que geralmente acontecem com pessoas que são muito próximas da família. Eu vou chamar uma reportagem agora para você entender detalhes, como evitar ou identificar um abuso sexual contra criança e adolescente. A reportagem é de Selma Souza. Vem comigo! Põe na cena! Todo cuidado é pouco quando o assunto é criança. A falta de atenção pode trazer consequências que ficarão marcadas para o resto da vida. Em Sergipe, os casos de violência sexual contra menores de 14 anos têm apresentado redução. A Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal registrou 519 casos de violência sexual contra menores no ano de 2019. Em 2020, no início da pandemia, as ocorrências caíram para 407 casos. Este ano, somente no primeiro semestre, 253 crianças e adolescentes já foram vítimas deste crime. E é preciso estar atento ao comportamento que eles apresentam. A criança, ela dá sinais e esses sinais devem ser percebidos. A criança começa a ficar retraída, a criança se recusa a sair ou ficar ou permanecer no local com determinada pessoa. A criança começa também a apresentar alguns comportamentos de cunho sexual incompatíveis com a idade dela. Então são sinais que os familiares devem notar e perceber e assim encaminhar a criança, no caso de perceber algo diferente, para assistente social ou psicólogo do CRAS, para fazer o atendimento no CAPS ou mesmo na delegacia de polícia, onde poderá ser verificada a informação se há procedência ou não de algum tipo de abuso. O estupro de vulnerável é o tipo de violência mais recorrente. Um levantamento do Disque 100 aponta que mais de 70% dos casos acontecem dentro de casa. A pessoa autora de abusos sexuais contra a criança e adolescente, ela está acima de qualquer suspeita. Mais de 90% dos casos são de pais, padrastos, primos, tios, pessoas próximas, familiares, vizinhos da família, pessoas que têm um trânsito fácil dentro da residência. Então, o cuidado tem que ser sempre muito grande. No mundo virtual, os criminosos se escondem atrás das telas. É aí que mora o perigo. Com relação aos crimes que envolvem pornografia infantil, que ocorrem no ambiente virtual, os pais têm que estar sempre atentos, tomando cuidado com o que os filhos acessam, né? Existe uma série de ferramentas que os pais podem acompanhar, o que os filhos estão utilizando no meio virtual, porque esses agressores, né, eles estão sempre conseguindo espaço naqueles que possuem menos orientações, né? Então, o ideal é orientar os filhos, monitorar sempre, né, através das ferramentas disponíveis, e para fazer com que evite a incidência desse tipo de crime. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis conta com a Delegacia Especial de Atendimento à Criança e o Adolescente Vítima. Um trabalho multidisciplinar em busca de erradicar essas tristes estatísticas. Com a maior divulgação que nós estamos fazendo sobre esses fatos, eles cheguem ao conhecimento da autoridade policial para que a gente possa responsabilizá-los e, com isso, tentar reduzir, porque as pessoas, conhecendo o problema, elas conseguem também buscar alternativas e soluções para eles. São crimes que marcam a vida e destroem a inocência de quem deveria estar brincando. É bom a gente reforçar que a principal vítima dos crimes sexuais são as crianças e os adolescentes. É o único crime, minha gente, que a vítima se sente culpada. São 3 violências, né? O abuso em si, para quem consegue ir até a polícia ou até a delegacia fazer essa denúncia, sofre muitas vezes julgamento. Sofre julgamento na polícia, sofre julgamento quando vai fazer o exame de corpo de delito no IML. Ainda tem a nossa sociedade que é preconceituosa.
Existem ainda aqueles casos em que não são enquadrados como estupro, como deveria ser. Muitas vezes julgam apenas como atentado ao pudor. E aqui eu digo que é uma pandemia os crimes sexuais. São 60 mil ocorrências de estupro por ano, em média. Esse número de 60 mil é de 2017 ainda. Imagine, esse número pode ser muito maior. E aí você me pergunta, por que pode ser maior? Acredite se você quiser, gente, apenas 10% das pessoas que sofrem abuso conseguem fazer a denúncia. Muitas coisas, muitos fatores fazem com que essa pessoa não denuncie. Culpa, vergonha, medo. 40% das mulheres que são abusadas, por exemplo, não tomam medicações para doenças e gravidez. 75% das pessoas estupradas conhecem esse criminoso. 90%, reforço, 90% das pessoas que sofreram abuso sexual não denunciam. Por isso que esse número pode ser ainda maior, pode ser não, é muito maior. Esses criminosos agem sozinhos, 85% deles. Em 56% dos casos, como eu falei, as vítimas são menores. Então, se você perceber qualquer alteração no comportamento do seu filho, da sua filha, agressividade, tristeza, já liga um sinal de alerta, já começa a conversar de alguma forma. Quando essas pessoas chegam na fase adulta, o trauma também se prolonga. Essas pessoas têm dificuldade de relação social, não engatam um relacionamento muitas vezes, têm uma relação com o sexo sempre de medo, de nojo. Ou às vezes acontece o contrário, a pessoa cria uma compulsão, como se fosse uma proteção, como se aquilo ali, ela tivesse aquele sentimento de eu não vou ligar não, eu vou fazer mesmo. São vários distúrbios que acontecem. Então, a gente precisa cada vez mais falar desse assunto para que mais mulheres se encorajem para denunciar, para poder conseguir prender esses criminosos.